Sejam todos bem-vindos a essa aula, né? Aqueles que não tiveram oportunidade de assistir a aula, a aula, né? Na quarta-feira à noite, nós falamos um pouquinho sobre a questão da seção 4, né? Da norma da ISO 9001, versão 2015, que trata principalmente dos requisitos de documentação, que é uma parte que é extremamente importante para o setor da qualidade, né? Sem a parte de documentação, nada vai fluir e, logicamente, não tem como implantar o sistema de gestão. Então, na seção 4.2, né, no item ponto 2, fala de requisito de documentos e a gente vai tratar agora, olhando aqui as generalidades, né? Então, isso mostra que a documentação do SGQ, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, deve incluir o quê? Primeiro ponto, política, né? E objetivos para a qualidade. Então, se eu tenho um sistema de gestão, eu preciso criar uma política, onde essa política não deve ser criada aleatoriamente, é uma política que, de fato, o que tiver escrito lá, a gente precisa cumprir, que isso vai ser cobrado nas auditorias, né? E os objetivos também, metas claras voltadas para a qualidade. E uma coisa importante que a gente vai ver lá na frente, que essa política objetivas precisa ser entendida por todos os funcionários, tá? Aí vem manual do sistema de gestão da qualidade, que isso aqui é opcional, o manual, hoje em dia, né? A empresa tem essa opção, geralmente a empresa vai optar por fazer, porque o manual ele esclarece, né? Tudo o que tem dentro do setor. E aí vem os procedimentos documentados e registro, né? Requerido pela norma. Tudo que for relacionado à documentação, né, que precisa realizar registro, né, e outros documentos e registros necessários determinados pela, seja para planejamento, operação ou controle. Então, a documentação deve ser adequada ao tamanho, né, seja o porte da organização, o tipo de atividades, a complexidade dos processos da organização e a competência do pessoal. Então, aqui está dizendo o seguinte, que a documentação ela vai variar de empresa para empresa. Então, dependendo do tamanho da empresa, logicamente que a documentação vai ser mais robusta, né? Ou a complexidade das atividades, das operações. Isso vai depender muito. Falando do questão do manual da qualidade, que está na seção 4.2.2, aqui diz que a organização deve estabelecer e manter o manual da qualidade, sendo que hoje em dia não precisa mais ser obrigatório, né? Mas as empresas, como vê que é algo bom, né, que traz resultados, mantém o manual da qualidade. Nesse manual, ali vai estar identificado o escopo, né, do sistema de gestão da qualidade, a abrangência do sistema de gestão. O que é identificação do escopo? É mostrar aonde a empresa atua com a qualidade dentro da empresa, porque a empresa não é obrigada a atuar em todos os setores, né, com a qualidade. Também vai estar lá justificativas, né, para elementos excluídos do sistema, vai estar também referências aos procedimentos documentados e descrição dos processos e suas interações. Trazendo aqui um pouquinho sobre o escopo que a gente viu ali, né? Vamos entender o que significa escopo. Essa parte azul aqui diz que escopo define os processos onde o sistema de gestão da qualidade foi implantado. Então, uma organização não precisa implantar o sistema de gestão da qualidade em todos os seus processos. Por exemplo, um fabricante de computadores pode implantar na produção e não implantar em vendas e distribuição. Então, quando vier fazer as auditorias, vai fazer somente na parte de produção, porque é ali que está o sistema de gestão da qualidade. Então, o escopo define isso, aonde o sistema de gestão da qualidade atua dentro da empresa. Aí aqui em cima tem alguns exemplos de escopo. Aí tem o exemplo 1 ali, né? Importação, comercialização, exportação de sucatas de metais de ligas especiais. Então a gente entende que o escopo dessa empresa aqui
relacionada à qualidade atua tanto em importação, comercialização e exportação, né? O segundo exemplo traz transporte rodoviário e aéreo de carga. Então, somente na questão de logística, ali, né, de transporte. No terceiro exemplo, administração, comercialização, projeto, manufatura de elementos de aquecimento elétrico. E o quarto exemplo, comercialização e realização de tratamentos anticorrosivos em superfícies metálicas. Então, seria bom fazer um exercício com vocês mesmos, quem já trabalha aí, empresa que tem o sistema de gestão da qualidade, é conferir na sua empresa qual é o escopo referente ao sistema de gestão da qualidade. Seria um bom exercício, só para você já começar a entender isso, né? Passa essa parte de exercício aqui. E no 4.2.3, falamos de controle de documentos. Fica muito claro que existe só uma seção específica para controlar documentos. Então, a organização deve estabelecer um procedimento documentado, né? Para quê? Para aprovar documentos antes do uso. Então, nesse próprio procedimento tem que estar lá. Qualquer documento que for utilizado precisa de aprovação antes de ser utilizado. Então, não é simplesmente chego no escritório, peço um documento, imprimo e coloco na área. Não é assim. Precisa de uma aprovação. Segundo ponto é analisar e atualizar e reaprovar quando necessário. Então, todo documento tem que ser analisado, né? Tem que ser atualizado constantemente. Isso vai depender de empresa para empresa. E aprovado, porque na norma diz que toda documentação precisa passar por uma espécie de avaliação, uma avaliação crítica, né? De períodos e períodos. Então, é a empresa que determina um período bom para poder fazer essa avaliação. Também diz que tem que identificar alterações e revisões, né? Por exemplo, procedimentos, P001, revisão 1. Então, toda revisão que for feita de documento precisa ser sinalizado. Então, vamos supor que está na revisão 1, precisa revisar novamente. Aí no documento já tem que estar lá, revisão 2. E especificar aonde a última revisão foi realizada. Isso é importante também. Outro ponto aqui é disponibilizar os documentos no local de uso, né? Nas diversas áreas de trabalho, onde seja necessário. Então, documentos foram feitos, aprovados, precisa estar no local de uso. Não adianta estar guardado no escritório, em sala, porque isso vai gerar uma não conformidade também, porque o documento precisa estar disponíveis para as pessoas que trabalham, né? Identificar e distribuir os documentos de forma controlada. Então, todo documento que for distribuído, quem distribui precisa ter um controle. Quantas pessoas receberam aquele documento, em quais áreas estão, para que ele possa ter noção de estar essa documentação. Então, para documentos de origem externa, né? Clientes, fornecedores, normas, etc., a organização também tem que ter esse controle. Uma pessoa da área de vendas, né, vai precisar de um documento, né, para a parte externa. Aí você imprime, a pessoa responsável do controle do documento imprime, aprova, entrega, e aí ele tem o controle quem foi que levou aquele documento, mesmo que seja na parte externa. E também identificar documentos obsoletos, né, que não estão mais em uso. Então, esse é um inventário importante que tem que ser feito em todas as áreas. De repente, descobrir se tem documentos ainda que estão ultrapassados. E antes de retirá-lo, aqueles documentos ultrapassados, vocês devem primeiro solicitar um documento novo, mais recente, para depois fazer a troca. E também, é uma observação importante, devem ser identificados e controlados os documentos de origem externa, né, determinados pela organização. Acho que isso aqui também já falei. Vai para a parte externa, precisa ser identificados e controlados. Aí aqui tem um exercício, né, de verdadeiro ou falso. Aí seria bom que vocês respondessem, tá bom? Responde aí.
Eu peço até que vocês possam pausar o vídeo aqui agora, responder. E assim que você responder, você vai buscar agora a resposta correta. Então, vou colocar aqui, vou falar fazer a análise das respostas corretas. Mas se você não fez ainda, sugiro que vocês possam, né, parar um pouquinho, pausar aí o vídeo e depois vocês escutam a resposta. Mas vou dar a resposta aqui para ficar gravado no vídeo. A primeira afirmação diz que um documento obsoleto não pode ser mantido disponível no processo. Verdadeiro ou falso? Então, essa pergunta aqui eu colocaria como verdadeiro, né? Então, qualquer documento que é obsoleto tem que ser tirado, correto? Mas antes de tirar, eu preciso colocar o novo. 2. Normas não precisam ser controladas. Essa afirmação é falsa, né? Toda norma ela precisa ser controlada, tá? Terceiro, se um profissional de uma área levar em torno de 10 segundos para pegar um documento, podemos dizer que o documento estava disponível. Verdadeiro, né? Inclusive foi muito rápido aqui. Não precisa ser tão rápido assim. O que a norma diz que precisa estar de maneira acessível. Então, isso aí vai entrar na questão do bom senso, né? Do próprio auditor. Ele pediu uma documentação. Aí vê que a pessoa está demorando demais, botando desculpa, vai em outro setor, vai em outro, significa que ele não estava disponível na área. Quarta afirmação, um procedimento necessita de 3 assinaturas para indicar elaboração, revisão e aprovação. Aqui é falso. Ela não necessita de 3 assinaturas, né? Ela pode ser apenas uma assinatura só, mas geralmente as empresas colocam no mínimo 2, né? Para ter a questão de salvaguardar uma análise diferente. A outra afirmação, instruções de trabalho da produção precisa ficar na produção. Verdadeiro, né? Se é instrução de produção, tem que ficar na produção. E por fim, a organização deve estabelecer um procedimento para controle de documentos, mas ele não precisa ser documentado. Então essa questão aqui é falsa, né? Começou bem, ó. A organização deve, correto, estabelecer um procedimento para controle de documento perfeito. Mas quando tem esse mais aqui é como se fosse dizer o seguinte, é tudo o contrário daquilo que foi falado antes, né? Mas ele não precisa ser documentado, então é falso. Claro que precisa, né? Então espero que vocês possam acompanhar. Qualquer dúvida que vocês tiverem a ouvir esse vídeo aí, pode me procurar aí no privado que eu vou estar à disposição para poder ajudar vocês.